Bom, vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de introdução à neurofisiologia do movimento, onde nós vamos agora estudar o cerebelo. Cerebelo, que é uma das três áreas mais importantes para o movimento, junto com o córtex motor e com os núcleos da base. Ele está relacionado, pelo menos, a três funções principais: a coordenação, a manutenção da postura ereta e a manutenção do tônus muscular. Olha só, se a gente pensar bem, a execução de um simples movimento, como levar o alimento até a boca, até movimentos mais complexos, como por exemplo o equilibrismo, o jogo de futebol, o arremesso de uma bola, exige atividade de vários grupos musculares. Desse modo, uma série de eventos devem estar ocorrendo, como a contração de agonistas e sinergistas, enquanto há um relaxamento simultâneo da musculatura antagonista. Deve ocorrer um recrutamento adequado de unidades motoras, isto é, somação espacial para recrutar mais unidades motoras e mais fibras musculares, bem como o tempo de contração ou somação temporal, que determina o tempo em que o músculo se mantém ativado pelo neurônio motor. Desse modo, para a execução precisa de movimentos conscientes, bem como para a manutenção da postura, o cérebro deve ser capaz de integrar uma sequência de eventos. Estamos falando aqui da integração de sinais sensoriais e motores. E essa é então a função do cerebelo, que recebe informações de todas as regiões do sistema nervoso central associadas às funções motoras e de regiões sensoriais relacionadas à propriocepção. Desse modo, então, o cerebelo analisa as informações aferentes de todas essas regiões do sistema nervoso central relacionadas às funções motoras e sensoriais e, por feedback, envia mensagens de volta para cada uma dessas regiões. Bom, o cerebelo está ligado ao tronco cerebral, ao tronco encefálico, por três pedúnculos. Por uma vista posterior do tronco cerebral, nós podemos enxergar o pedúnculo cerebelar superior, o pedúnculo cerebelar médio e o pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar inferior e o pedúnculo cerebelar médio são as principais fontes aferentes para o cerebelo, enquanto o pedúnculo cerebelar superior possui as principais fibras eferentes cerebelares. Bom, o cerebelo é constituído por dois hemisférios simétricos separados por uma estrutura na linha média denominada de vermes do cerebelo. Na respectiva imagem, nós podemos observar o lobo cerebelar anterior, também chamado de espinocerebelo, que é separado do lobo posterior, também chamado de neocerebelo,
por uma estrutura, uma linha denominada de fissura primária. E anteriormente encontra-se o lóbulo flóculo nodular, também chamado de vestíbulo cerebelo. Percebe esse em coloração verde, que é separado do lobo posterior pela fissura póstero-lateral. Filogeneticamente, o lobo flóculo nodular é o mais primitivo. Ele recebe entradas do sistema vestibular, como o próprio nome diz, e envia essas informações de volta para os núcleos vestibulares, contribuindo assim para o controle dos músculos axiais, que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio. O lobo anterior e as partes adjacentes à região vermal do lobo posterior recebem entradas da medula espinal, daí o seu nome, espinocerebelo. E como podemos observar, a maior e mais evoluída área do cerebelo é o lobo posterior, que recebe entradas então do córtex cerebral, sendo assim também denominado de neocerebelo. Bom, na região antero-inferior do lobo posterior, nós podemos observar duas proeminências denominadas de tonsilas cerebelares. E na região anterior e medial, nós podemos observar a região onde encontram-se os pedúnculos cerebelares. Agora, se nós realizarmos um corte axial na altura do terço médio da ponte, nós enxergaremos algumas estruturas cerebelares, dentre elas o vermes cerebelar, a incisura cerebelar posterior e logo aqui abaixo, no tronco encefálico, a abertura do quarto ventrículo. No entanto, é importante a gente observar que o córtex cerebelar apresenta uma coloração acinzentada, não é mesmo? Sendo esta, então, constituída por núcleos de neurônios. E o mesmo também é observado mais interiormente ao cerebelo, sendo estes os núcleos cerebelares profundos. E entre o córtex cerebelar e os núcleos cerebelares profundos encontra-se uma substância branca denominada de centro branco medular. Perceba que existem 3 núcleos profundos cerebelares bilateralmente. O primeiro deles, mais medialmente, é o núcleo fastigial, e a estrutura lateral é o núcleo denteado. E entre o núcleo denteado e o núcleo fastigial encontra-se o núcleo interposto, constituído por 2 pequenos núcleos, um situado medialmente, são os núcleos globosos, e outro situado lateralmente, sendo este o núcleo emboliforme. Vamos agora às conexões aferentes do cerebelo. Como mencionado, o córtex cerebelar recebe então entradas de áreas do sistema nervoso central que estão relacionadas às funções motoras e sensoriais, especialmente de áreas associadas à propriocepção, os receptores tendíneos, articulares e musculares, bem como os receptores de pressão cutânea. Desse modo, o cerebelo
tem um importante papel na coordenação do movimento. No entanto, o cerebelo não desempenha um papel primordial na função sensorial ou motora. Isso significa que danos no cerebelo não levam à perda da função sensorial e nem perda da função motora, ou seja, paralisia. No entanto, produzem mudanças na capacidade de realizar movimento, desde os movimentos mais simples aos mais complexos. Ou seja, estamos falando aqui da coordenação dos movimentos, das alterações relacionadas à coordenação. Vamos então estudar agora a natureza funcional dos aferentes para o córtex cerebelar, começando pelo espinocerebelo. Espinocerebelo, que é constituído por 3 vias aferentes que se projetam para o córtex espinocerebelar. Uma dessas vias denomina-se trato espinocerebelar dorsal, que transmite sinais, principalmente dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi, relacionados ao estado dos músculos dos membros inferiores. Desculpem o barulho, tá? Foi o alarme da sala aqui ao lado. Perceba que as informações desses neurônios ascendem sem cruzar a medula espinal e se projetam para o cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior, terminando assim na parte medial do lobo anterior ipsilateralmente, ou seja, do mesmo lado pelo qual a informação entra, sem cruzar a medula espinal. O outro trato, aqui em azul, denomina-se trato espinocerebelar ventral e transmite sinais principalmente dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi relacionados ao estado dos músculos dos membros superiores e também inferiores. No entanto, perceba que os neurônios desse trato cruzam a linha média da medula e ascendem contralateralmente, entrando assim no lobo anterior contralateral pelos pedúnculos cerebelares superiores. Na próxima figura, nós podemos observar a terceira via aferente do espinocerebelo, o trato cúneo-cerebelar, que conduz informação dos fusos musculares dos membros superiores para regiões do lobo anterior, isto é, do espinocerebelo. Perceba que as informações oriundas desse trato ascendem também sem cruzar a medula espinal, passando pelos pedúnculos cerebelares inferiores. Bom, além dessas 3 vias aferentes do espinocerebelo, várias estruturas do tronco cerebral também contribuem com entradas para o cerebelo, o que inclui o núcleo olivar inferior, o núcleo vestibular, os núcleos pontíneos profundo e os núcleos dentro ou oriundos das formações reticulares, o chamado retículo cerebelo, o qual inclui os núcleos reticulares laterais, os núcleos reticulares paramediais,
e os núcleos reticulo-tegmentares. Bom, as fibras do núcleo olivar inferior formam os maiores componentes do pedúnculo cerebelar inferior. Esse núcleo recebe dois tipos diferentes de entrada, uma oriunda da medula e outra do córtex cerebral. As fibras oriundas da medula transportam para o núcleo olivar inferior informações de aferentes cutâneos, aferentes articulares e dos fusos musculares. Já as fibras do córtex são oriundas do córtex sensório-motor e inclui fibras motoras que descem do córtex cerebral direta ou indiretamente através do núcleo rubro. Desse modo, essas fibras cruzam para o córtex cerebelar contralateral, passando pelos pedúnculos cerebelares inferiores, terminando assim de forma organizada nos lobos anterior e posterior do cerebelo. O lobo flóculo-nodular do cerebelo, também chamado de lobo vestíbulo cerebelo, recebe então entradas do sistema vestibular pelos núcleos vestibulares, isto é, informação da mácula, do utrículo, do sáculo e dos canais semicirculares, desencadeando assim um papel importante nos processos motores que relacionam-se à manutenção do equilíbrio e da postura, especialmente dos músculos extensores ou músculos antigravitacionais. As fibras que se projetam para o córtex cerebelar a partir da formação reticular distribuem-se principalmente na região vermal do lobo anterior e posterior do cerebelo. Essas vias relacionam-se à modulação dos reflexos espinhais e também à regulação do tônus motor extensor. E a principal via pela qual o córtex cerebral se comunica com o cerebelo se dá pelas conexões sinápticas que ocorrem nos núcleos profundos da ponte. Aqui, esses núcleos dão origem a axônios que formam as fibras pontocerebelares, que, como você pode observar, entram pelos pedúnculos cerebelares médio contralaterais, ou seja, essas informações cruzam a linha média do tronco encefálico, sendo assim distribuídas no lobo anterior e principalmente no lobo posterior do hemisfério cerebelar contralateral. Bom, existem também outras maneiras pela qual o córtex cerebral pode enviar projeções relacionadas à coordenação, ao planejamento e à execução de movimentos para o cerebelo. O lobo frontal do córtex cerebral se comunica com o cerebelo por meio de projeções que se direcionam principalmente para os núcleos
pontíneos profundos. Como nós vimos anteriormente, estamos falando aqui tanto do núcleo medial quanto do núcleo lateral. Desse modo, as fibras oriundas do córtex motor descem até os núcleos pontíneos profundos por meio das fibras frontopontinas. E como nós vimos anteriormente, aqui nos núcleos pontíneos profundos, essas fibras fazem sinapse com neurônios que cruzam a linha média do tronco cerebral e se projetam para o hemisfério cerebelar contralateral, o que se dá pelas fibras pontocerebelares ou fibras pontinas transversas por meio do pedúnculo cerebelar médio. E como você pode observar, regiões sensoriais do córtex cerebral, como por exemplo o lobo parietal, os lobos temporais e os lobos occipitais, também contribuem com informações para o cerebelo. Bom, vamos agora à organização anatômica e funcional do cerebelo. Note que o córtex cerebelar pode ser dividido em 3 camadas. A camada mais externa, a camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada de células granulares mais internamente. Existem 2 tipos de fibras que transferem informações aferentes para o córtex cerebelar: a fibra musgosa e a fibra descalada ou fibra trepadeira. As fibras musgosas são oriundas de várias regiões do sistema nervoso central e são excitatórias, sendo o principal neurotransmissor o glutamato. As fibras de escalada ou trepadeiras surgem do núcleo olivar inferior e ascendem da camada de células granulares e das células de Purkinje até alcançarem a camada molecular. E acredita-se que o principal neurotransmissor dessas fibras são os ácidos gama-aminobutílicos. Bom, na camada granular encontra-se principalmente a célula granular. Perceba que seus dendritos são dispostos em forma de garra para receber as aferências das fibras musgosas. Note que os axônios dessas células ascendem para a camada molecular e se bifurcam, formando as chamadas fibras paralelas, podendo assim fazer sinapse com dendritos de várias outras células, dentre elas as células de Purkinje, células de escalada, células em cesta, células de Golgi, um tipo celular que não está representado nessa figura, e acredita-se que o principal neurotransmissor da célula granular seja o glutamato. Olha só, um estímulo da fibra musgosa leva à excitação da célula granular, que por sua vez despolariza, levando assim o potencial de ação para as fibras paralelas, podendo assim excitar várias outras células, como células em cesta,
e também as células de Purkinje, que encontram-se na altura das fibras paralelas na camada molecular. A célula de Golgi, que nós mencionamos anteriormente, pode ser estimulada tanto pelas fibras paralelas, que então entrarão em contato com os dendritos das células de Golgi, ou a célula de Golgi também pode ser estimulada diretamente pela fibra musgosa, que por sua vez pode inibir a célula granular por meio do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico. Desse modo, então, a célula de Golgi é um neurônio inibitório. Perceba, então, que a ativação da célula granular é limitada pela coativação da célula de Golgi, indiretamente pelo estímulo das fibras paralelas, ou diretamente pela fibra musgosa, o que, em essência, trata-se de um circuito cerebelar com recurso on-off, liga-desliga. A ativação da fibra paralela da célula granular também pode ativar a chamada célula encesta, que possui uma atividade inibitória sobre a célula de Purkinje. Célula de Purkinje que também possui uma atividade inibitória sobre o núcleo cerebelar profundo. Bom, mas como então a informação sai do cerebelo? Olha só, perceba que tanto a fibra de escalada quanto a fibra musgosa envia colaterais ao núcleo cerebelar profundo. Desse modo, então, qualquer uma dessas duas fibras podem excitar os núcleos cerebelares profundos. No entanto, essa excitação é inibida pela célula de Purkinje, que é uma célula GABAérgica, é um neurônio GABAérgico. No entanto, quando a célula granular, por meio de suas fibras paralelas, estimulam a célula encesta e, consequentemente, a célula encesta inibe a atividade da célula de Purkinje, ocorre, então, uma desinibição dos núcleos cerebelares profundos, que agora podem ser estimulados pela fibra de escalada, bem como pela fibra musgosa. E desse modo, então, o núcleo cerebelar profundo pode enviar as suas informações a seus neurônios-alvo no tronco encefálico e no tálamo. No entanto, essa desinibição dos núcleos cerebelares profundos dura pouco tempo, uma vez que nós temos o recurso on-off, que por sua vez ativa a célula de Golgi, levando à inibição da célula granular. Bom, o núcleo fastigial, que é um núcleo cerebelar profundo, possui dois alvos principais no tronco encefálico: o núcleo vestibular e a formação reticular na ponte, e também a formação reticular da medula. Desse modo, o circuito de feedback vestíbulo cerebelar envolve
entrada de informações a partir do aparelho vestibular para os núcleos vestibulares. Sinapses realizadas aqui, então, levam essa informação para o lobo flóculo-nodular e também para a região posterior do vermes do cerebelo. Essas informações, então, retornam ao núcleo fastigial e do núcleo fastigial retornam para os núcleos vestibulares e também para os núcleos dos nervos cranianos, do terceiro, do quarto e do sexto par. O terceiro é o nervo oculomotor, responsável pelo movimento do bulbo do olho, mais especificamente o músculo reto superior e o músculo reto inferior, o músculo reto medial oblíquo inferior e também os músculos extraoculares, no caso o músculo levantador da pálpebra superior e também o músculo esfíncter da pupila. O quarto par é o nervo troclear, responsável pelo músculo oblíquo superior, e o sexto par, o nervo abducente, responsável pelo músculo reto lateral. Isso significa dizer que mudanças na posição da postura, bem como da posição da cabeça, resultam na ativação do vestíbulo cerebelo, podendo este modificar a posição dos olhos em relação ao corpo. O circuito retículo cerebelar atua nos músculos extensores da medula espinal, regulando o tônus muscular e a capacidade de ficar na posição ereta. Desse modo, então, neurônios da formação reticular da ponte e da medula enviam projeções para o lobo posterior e também para o lobo anterior, informações estas que retornam ao núcleo fastigial, retornando também para a formação reticular na ponte e na medula. E por meio do trato retículo-espinal, essas informações descem até os músculos axiais. Bom, os núcleos interpostos, lembra deles? Globoso e emboliforme, projetam os seus neurônios por meio do pedúnculo cerebelar superior até o núcleo rubro contralateral. Do núcleo rubro, os axônios fazem sinapse e projetam ao núcleo olivar inferior. Daqui partem então axônios que se projetam para o cerebelo, mais especificamente os lobos anterior e posterior do cerebelo, o que se dá por meio das fibras olivocerebelares, certo? Então, núcleo interposto, núcleo rubro contralateral, núcleo olivar inferior e retornando ao cerebelo contralateral por meio das fibras olivocerebelares. Essas informações também retornam aos núcleos interpostos que por meio dos pedúnculos cerebelares superiores retransmitem essa informação agora ao núcleo rubro contralateral e por meio dos neurônios motores que formam o trato rubro-espinal excita os músculos flexores da coluna cervical contralateral, contribuindo assim para a coordenação e execução de movimentos associados aos músculos do braço. Já os axônios
do núcleo denteado projetam-se também pelo pedúnculo cerebelar superior até o núcleo ventrolateral do tálamo, e do tálamo projetam-se para o córtex motor, execução e planejamento do movimento. Vamos à próxima imagem para a gente observar esse circuito mais de perto. Temos aqui então a rede de feedback entre córtex cerebral e cerebelar. Perceba que neurônios projetam-se do córtex motor e da área pré-motora por meio das fibras corticopontíneas aos núcleos pontíneos profundos. Dos núcleos pontíneos profundos, a informação cruza pelo pedúnculo cerebelar médio para os lobos anterior e posterior, contralateral e também para o núcleo denteado. Pelos pedúnculos cerebelares superiores, a informação segue para o núcleo ventrolateral do tálamo, tálamo contralateral, ok? E daqui a informação retorna ao córtex cerebral oposto ao hemisfério cerebelar que recebeu as informações, que recebeu as entradas. E do córtex cerebral, então, essa informação motora desce pelo trato córtico-espinal, cruzando a medula e seguindo até a musculatura específica. Desse modo, então, o córtex cerebral cerebelar, ou rede de feedback entre esses dois órgãos, contribui para a execução, planejamento e coordenação do movimento. Bom, quanto aos distúrbios cerebelares, então nós vimos que eles não provocam paralisia e também não alteram a percepção sensorial. No entanto, lesões dessas áreas provocam alterações na produção dos movimentos. Uma condição comum é a chamada ataxia cerebelar, definida como a falta de precisão ou coordenação do movimento que não pode ser explicada por fraqueza, tônus muscular alterado, função sensorial deficiente ou sobreposição de movimentos involuntários. Desse modo, pacientes que apresentam essa condição possuem dificuldade de planejar e coordenar os movimentos, tendo assim alteração na velocidade do movimento, na angulação para realizar o movimento, tornando assim a marcha descoordenada, podendo provocar quedas. Lesões no cerebelo também podem provocar hipotonia. Trata-se então de uma redução da tensão natural, o vigor ou a firmeza do músculo. E também podem provocar o chamado nistagmo cerebelar, que são movimentos oscilatórios rítmicos dos olhos. Ok? Então, apenas para citar alguns dos sintomas relacionados aos distúrbios cerebelares. O conteúdo dessa aula você pode estar revisando pela seguinte referência.